Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Estude a História. Sou o professor Wesley Holanda e hoje abordarei com vocês o conceito de história e o trabalho do historiador. Então nós vamos hoje focar um pouco na parte da historiografia para que seja possível você compreender como é construída a história enquanto disciplina, enquanto ciência, a história que tanto eu, você, encontramos aí nos concursos vestibulares, encontramos aí nas diversas etapas de ensino e que é importante para que a gente conheça os demais conteúdos da história, primeiro, saber esse conceito inicial. Então é comum na sala de aula encontrarmos sempre essa pergunta: o que é história? Então os alunos inicialmente eles se questionam, né? O que é realmente essa história? Então, primeiramente, vale ressaltar que existem diversas definições, ou melhor dizer, textos que definem o conceito de história. Contudo, eu costumo dizer o seguinte, que no resumo de todos eles, a definição é única, né? A história, ela é o estudo do homem no tempo. Então, independente do tempo, pode ser passado, né, ou pode ser presente. Então, a história, ela é justamente isso, o estudo do homem no tempo. Se você fizer uma abordagem, se a gente fizer uma abordagem, como está nesse primeiro tópico que você vê aí na tela, se a gente fizer uma abordagem no sentido do termo, então o termo história, né, ele já tem uma definição bastante interessante que nos leva justamente a compreender melhor o que é história, porque o termo história ele diz que é o conhecimento através da investigação. Então a história, enquanto disciplina, enquanto ciência, ela é o conhecimento que é produzido pela pesquisa, ou seja, pela investigação do historiador. Então não é algo inventado sem fundamentos, né? Então todo um trabalho é feito para investigar. Então é uma ciência que investiga o passado da humanidade e com base nisso ela consegue produzir um processo que levou à evolução e nos dá uma visão em relação a determinado fato histórico. O outro conceito que a gente pode também apresentar aí, que é interessante você compreender, é que a história ela não é uma disciplina que estuda somente o passado. Claro, como o homem viveu no passado, a gente precisa estudar esse passado. A gente precisa dar embasamento para entender os fatos atuais da história com princípios, né, com raízes lá no nosso antepassado. Desta forma, a história enquanto ciência ela é na realidade uma ciência que estuda o homem no tempo, portanto ele estuda o homem no passado, mas estuda o homem também no presente, né? Então as definições para a história elas são diversas, como eu já falei. No caso que você está vendo agora, que subi aí para a tela, ela diz que é a ciência que estuda o homem e sua ação no tempo. Então quando se fala em história, você não vai achar que vai haver estudo dos tipos vegetais, dos animais. Não, a história ela foca exclusivamente no ser humano. Então, um estudo focado no ser humano e suas práticas, o que o homem fez ao longo do tempo. Desta forma, é interessante sabermos que a história ela se iniciou lá no século V a.C. Então, os primeiros registros que nós temos onde se falou nesta ciência. Tanto é que a gente costuma encontrar nos livros aí que o Heródoto, né, é o pai da história, justamente porque foi o primeiro historiador, né, a escrever, a ter uma história escrita. Então ele narrou, né, a história grega. Então o Heródoto ele narrou foi narrado na história grega, né, por Heródoto, as guerras médicas. Então através dessa história narrada, melhor dizendo, por Heródoto, nós conseguimos ter uma evolução ao longo do tempo e a história ela vem se modernizando. A história que surgiu lá no século V a.C.,
que começou a investigar, a buscar entender a origem do homem, como o homem veio se desenvolveu ao longo do tempo, como ele desenvolveu a cultura, como ele desenvolveu os hábitos alimentares, a questão de linguagem, enfim, toda a nossa vida, como ele conseguiu estabelecer o domínio sobre determinadas regiões. Tudo isso foi passado a investigar a partir do Heródoto, e os historiadores desde o século V a.C. até os dias atuais, eles vêm tentando modernizar e levar a história para outras visões além da história positivista. O trabalho do historiador. Então, para se falar da história, é fundamental a presença aí do historiador. Então, esse profissional que se forma, se prepara para ir em busca de investigar os fatos em determinadas partes do mundo, com foco em determinados acontecimentos, tendo os seus suportes técnicos para isso. Então, a principal finalidade deste profissional é buscar o conhecimento dos acontecimentos históricos. Então, tudo que aconteceu sobre determinada situação, o historiador também não tem como ele focar em todos os termos e acontecimentos históricos. Ele tem que focar em um determinado estudo, realizar o estudo, divulgar, e aí ele passa para um outro estudo. Geralmente ele segue uma sequência na mesma linha de raciocínio, porque através do estudo ele consegue apresentar uma versão sobre os acontecimentos históricos, e desta forma ele proporciona condições de ajudar o homem a compreender o seu presente. E não é prever o futuro, como muitos já ouviram algumas pessoas comentar: a história é estudo do passado para tomar decisão no presente e prever o futuro. Não, a gente estuda o passado, com base no que a gente estudou no passado, a gente tem embasamento para se colocar diante das situações atuais, e a gente pode projetar. A gente projeta, não quer dizer que vai acontecer, mas a gente projeta que quando uma determinada situação está se encaminhando e tem algo parecido no passado, então projeta-se que possa acontecer, mas não é necessário que isso aconteça. Então não há como prever o futuro, tá bom? Então a história, a gente estuda os fatos, esses fatos eles servem de base para que você tenha uma experiência diante de determinadas realidades, que você tenha conhecimento da origem dos fatos, e aí você possa atuar, mas a atuação é sua história é diferente do que aconteceu lá no passado. O trabalho do historiador. Primeiro, o historiador ele pode se enquadrar em versões e interpretações diferentes, não necessariamente todos têm a mesma linha de pensamento. Por exemplo, nós temos os historiadores que adotam a linha de raciocínio baseada no positivismo, ou a linha positivista, que eles trabalham focando em memorizar datas, memorizar fatos, e quem recebe o foco principal nesse tipo de história são os políticos, os reis, os heróis, são as pessoas que estão com os nomes registrados em documentos oficiais, que tinham poder em determinado tempo histórico, e desta forma é quem é visto por a história produzida através dessa visão, a visão positivista. Então, durante muito tempo foi a que prevaleceu. Os livros didáticos eles traziam somente a história positivista, só se via os grandes heróis, os presidentes, os chefes militares, enfim, não dizendo que essas pessoas não tiveram sua importância, mas dizendo que é uma história bem focada no poder. Mas também temos os historiadores que eles trabalham e focam na teoria marxista, onde eles não focam só nos heróis, mas eles focam na luta entre a classe operária e os condutores dessa classe, que são justamente os heróis lá da positivista, Então, na definição aqui você pode usar que diz: movidas pelas diferenças socioeconômicas, luta de classes ao longo do tempo. É o motor da história. Para transformar a realidade deve-se lutar. Então, o foco
foco é esse. Na história, numa visão marxista, busca colocar na mente do estudante que tudo que se temos tem que ser resultado de uma luta, que de fato eu também concordo que a gente tem que lutar para conseguir o que a gente deseja. Só que ela foca que o contexto histórico da humanidade está resumido ao aspecto social e econômico, certo? Que são aspectos bem fortes, né? Que realmente estruturam uma sociedade. Então, essa história marxista, ela já tem ganhado muita força e ela já conseguiu fazer com que a positivista tenha reduzido bastante. Não sumiu, a positivista ainda prevalece ainda, mas a marxista está tomando espaço. E aí surge a nova história. A nova história, aí ela vai muito além, ela aborda aspecto do cotidiano, que é o que tanto se almeja, era que a história seja construída vendo essa realidade cotidiana de cada comunidade, de cada região. Então eles trazem um pensamento diferente, onde aborda o pensamento humano em diversas situações, onde vê o pensamento do líder e o pensamento do liderado, onde vem a questão do gênero, né, que é uma discussão bastante atual, onde vem aborda a questão da infância e da moda. Então, dessa forma, nós temos uma chamada nova história, que ela vai muito além do que simplesmente focar só nos heróis ou focar só nas lutas. Ela é bem mais profunda. A nova história está chegando aí. Então, o historiador ele pode trabalhar em uma dessas três linhas de interpretação. Para que serve a história? Boa pergunta, né? É o que a maioria dos nossos estudantes fazem na sala de aula, perguntar: para que estudar história? Para que serve a história? Afinal, qual o sentido? Né? E aí, eu tenho aqui uma charge para vocês que ela diz o seguinte: a primeira diz assim: as próximas eleições de Cabresto. Do lado, nós temos aí um político, né? Vote, né? E neste bolso nunca entrou dinheiro público. E aí o cara grita lá: tá de calças novas, né? Então, são duas chaves para a gente entender justamente essa pergunta, né? Para que serve a história? A história, ela serve justamente para lembrar aquilo que a sociedade já esqueceu. Então, nós somos um povo que, um ditado popular diz, tem uma memória curta. Então a gente precisa lembrar a sociedade dos fatos que já aconteceram, e aí a decisão é de cada indivíduo, né? Perceber que muitas realidades hoje são reproduções passadas. Então, essa charge que eu coloquei para vocês aí anterior, hoje não é muito diferente. Acontece muito essa realidade. A gente olha com uma charge dessa, a gente ri, é como se a gente dissesse lá no passado as pessoas eram ignorantes, mas e hoje? Será que mudou muita coisa? Então, é isso que a história está servindo, para nos lembrar do que aconteceu. E aí você, estudante, precisa ter um pensamento diferente. Questionar realidades presentes a partir do conhecimento passado. Então, o que está acontecendo hoje no seu cotidiano, no seu país, na nação. Então, são realidades que precisam ser questionadas, e para você entender e você conseguir tomar uma posição, é necessário entender situações passadas. Relacionar, né? Concatenar é a mesma coisa de relacionar. Passado, presente e possibilidades de futuro. Ninguém prevê futuro, viu? Possibilidades. Então a gente relaciona e aí a gente vai tomando uma decisão com base nisso. Resgatar aspectos culturais de um determinado povo do passado, né? E perceber as permanências. Então, resgatar os aspectos culturais é algo importante que a história sempre está buscando lembrar. Quando você vai estudar um povo, o que a gente busca principalmente é focar nessa realidade dos aspectos culturais. E a história ela busca, né, aí também dialogar presente, passado e confrontar principalmente diferentes fontes. Não se pode contar uma história com base em uma única fonte. Então, quando você vai estudar determinados conteúdos, pode ter até 2 ou 3 versões diferentes, e eles ressaltam com base em quê? Justamente nisso, porque se não se chegar a um fato concreto exato, como por exemplo a origem da humanidade, nós temos fontes históricas que contam de diversas formas. Então, quando chegar lá, nesse conteúdo, a gente vai entender melhor essa diferença aí.
Aqui tem mais uma charge, né? A primeira diz assim: até onde a vista alcança, nada disso é seu, meu filho, né? O pai dizendo. E do lado, achei um livro de história. Aí o outro policial diz: aprende, né? São fatos da nossa sociedade brasileira que dá para refletir sobre a nossa sociedade brasileira. Nesse primeiro, a maior parte da população não tiveram acesso às terras. As terras no Brasil, o Brasil se tornou um país latifundiário. A maior parte das terras estão concentradas numa minoria, nas riquezas, e a sociedade vive assim sem poder deixar nem mesmo condições de trabalho para seus filhos. No Brasil, durante muito tempo, houve situações em que a história até tirada dos cursos e do ensino foi tirada, porque ela leva o estudante a refletir, a questionar a realidade dos governantes. E muitos governantes, né, não querem que as pessoas aprendam, que as pessoas sejam críticas. Crítica não é a pessoa que lança críticas sobre as situações, mas crítica no sentido de ser uma crítica reflexiva, que vê a situação e busca uma verdade sobre ela. E a história tem esse papel fundamental. Afinal, quais os objetivos da história? Então, a história busca formar o aluno para o exercício de sua cidadania. Então, com base nos conteúdos históricos, a gente consegue permitir que o aluno tenha condições de ser um bom cidadão, de conscientizar ele, o estudante, com relação ao futuro, né, um futuro melhor. Então, ele diz possibilitar a conscientização individual como um meio para um futuro melhor para o cidadão e para a sociedade. Desenvolver o espírito crítico e entender os processos evolutivos, dos mais amplos aos mais localizados, e por fim recorrer ao passado, memória histórica, para entender o mundo presente e suas tendências. Com tudo isso que eu abordei aqui inicialmente, a história, que é o estudo do homem no tempo, para construir isso, o historiador precisa de quê? Quais ferramentas? Ele precisa das fontes históricas. Então só é possível construir a história com a base nas fontes históricas. E aí nós temos 4 tipos de fontes históricas: as orais, escrita, visuais. As visuais elas podem ser chamadas de imagética ou iconográficas, e as materiais. Então eu posso colocar aqui para vocês uma ordem. Quando se vai construir um fato histórico? Primeiro, as fontes orais é quando nós não temos nenhum outro tipo de fonte. Então você vai escutar as pessoas, né? As pessoas vão contar suas versões. Só que existe uma situação aí um pouco desfavorável. Qual? As pessoas, por não registrar, elas podem esquecer alguns trechos. E aí, sobre determinada situação, sobre determinado aspecto histórico, quando se pergunta a 2, 3 pessoas, algumas coisas não se encaixam, algumas coisas ficam falhando. E aí, em outro sentido, um fala uma história numa versão, outro vem e complementa com outra parte. Então, o historiador ele precisa juntar vários relatos históricos de pessoas que viveram aquela realidade, aquele contexto, para montar a história. Então, as fontes orais elas são um pouco mais falho, mas também é muito utilizado para contar a história. Se alguém quiser entender um pouco mais sobre fontes orais, pode assistir o filme Narradores de Xavier e vai entender bastante o que significa isso aí. As fontes escritas, elas já são as fontes mais utilizadas, porque são os documentos. Por exemplo, seu registro de nascimento, sua identidade, a sua conta de água e de energia, é uma fonte escrita. Então, vários documentos, um documento de uma casa, um documento de um terreno, então, alguma carta que foi escrita, um bilhete, enfim, tudo que foi escrito pelo homem, ele registra e tem mais validade no contexto de investigação histórica. As fontes visuais são justamente pinturas, né? As pinturas, os desenhos, que aquilo que não tem escrita, mas que pela sua visão dá para compreender um fato histórico. E as fontes materiais, essas sim, são bastante presentes nos estudos do historiador, que é o fato dele, o concreto, né? Então ele pega os fósseis, né? Ele, através desses fósseis, fazer os estudos e desenvolver aquele aspecto histórico, aquele contexto histórico. Então, assim, quando se fala em fontes materiais, elas são bem mais buscadas pelo historiador. Vale ressaltar, caro estudante, que dentro de cada contexto histórico, essas fontes assumem sua posição de destaque. Por exemplo, nós estudarmos sobre a origem humana,
Lá na origem humana, o que é que o historiador busca principalmente? Ele busca principalmente as fontes materiais, porque na origem humana nós não vamos ter mais ninguém para contar oral, nós não vamos encontrar escrita. Imagética nós vamos encontrar algumas as pinturas rupestres, né? Mas as principais que são buscadas os fósseis da época, né? Restos de armas de fogo, né? Aliás, de objetos que foram feitos a partir utilizando a presença do fogo, né? A chamada cerâmica, a questão dos fósseis humanos. Então, com base nisso, pontas de lanças de madeira queimada naquele tempo. Então, tudo isso são fontes materiais que vão conseguir dar condições ao historiador de produzir uma história com mais solidez. Mas, diante de toda essa realidade, as fontes históricas elas são essenciais. A história, embora estude o homem no tempo, ela só é possível a partir dessas fontes, né, da escrita, a oral, a etnográfica, né, ou a material. E nas próximas aulas nós iremos focar aí sobre a questão da história e o tempo, né, o homem diante desse contexto histórico, o processo de evolução. Então nas próximas aulas a gente se aprofunda mais nesses temas.